Quando a vida diz pra eu parar, eu escolho crer, eu escolho voar. Mesmo sem ver, eu posso sentir. Deus me chama pra prosseguir. Vou voar nas asas da fé, subir mais alto do que os meus pés. Se o caminho fechar, Deus vai abrir. No impossível Ele vai agir. Nada me para, nada me detém. Com Deus na frente eu vou mais além, vivendo sonhos que Ele desenhou. Mulher de fé que nunca parou. Vou voar nas asas da fé, subir mais alto do que os meus pés. Se o caminho fechar, Deus vai abrir. O impossível Ele vai agir. Eu vou voar, eu vou sonhar. Nas asas da fé, nada vai me parar. Aleluia! A paz do Senhor, mulheres de Deus. Amém? Tudo bem com vocês? Estão sendo muito abençoadas aqui na conferência? Sim ou não? Eu acredito que sim, porque eu estou. Antes mesmo de chegar aqui, já podia perceber pela divulgação, até a musiquinha, gente. Eu não sei se vocês aprenderam a música da conferência, mas eu aprendi, tá? Vou voar nas asas da fé, subir mais alto do que os meus pés. Se o caminho fechar, Deus vai abrir. Do impossível, Deus vai agir. Vou voar, vou sonhar. Nas asas da fé, ninguém vai me parar. Eu amei, eu amei. Nada me para, nada me detém. Acho que vou gravar essa música, hein? É sério. Desde que eu ouvi a divulgação e a pastora Renê e todas as pastoras dançando, eu achei o máximo. Eu falei lá em casa, que música maravilhosa. Até falei pro Dani, meu tecladista. Falei, Dani, vamos tocar essa música? Vamos. Só que não deu, mas eu aprendi, que eu amei muito. Por isso que eu digo que a unção que Deus já estava gerando aqui nos alcançou lá em casa. O que vocês estavam se preparando para viver aqui já nos tomou lá na nossa casa. É uma unção que há muito tempo já está transbordando de vocês. Louvado seja Deus por isso. Amém? Eu acredito que o Senhor já falou tanto desde o começo. Ele tem algo especial agora. E mais tarde, com certeza, nós vamos sair daqui com essa convicção de que somos mulheres de fé. E a fé é o fruto do Espírito. Fé, como meu marido diz, não é acreditar. Só há como ter fé e ser uma mulher de fé se nós nos enchermos do Espírito Santo. Muitos acreditam em qualquer coisa. E não é o fato de acreditar. Fé não é pensamento positivo. Fé é o fruto do Espírito. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E essa convicção, essa certeza, a gente só pode ter se começarmos a nos encher do Espírito Santo. Então que nessa tarde e noite, estou amando ministrar nessa hora, porque a palavra diz que na viração do dia, o Senhor vinha falar com Adão e Eva. Ele vinha, era hora dele passear pelo jardim. E aqui é um jardim florido, um Éden aqui em Campo Grande, um Éden aqui nessa região no Rio de Janeiro. A verdade, Guaratiba, né, onde nós estamos. E eu creio que o Senhor, mais uma vez, vai passear em nosso meio e vai falar conosco.
Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler os primeiros versos desse livro, Jeremias 29. É uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Na verdade, é uma palavra breve, é um testemunho. Talvez algumas de vocês já me conhecem, me acompanham através das redes sociais e talvez ainda de outros tempos, de outras geografias. Mas eu acredito também que, como tudo se renova, há uma nova geração que se levanta. É bem provável que muitas de vocês ainda não tenham ouvido o meu testemunho e as coisas que eu tenho aprendido nesse tempo. E é incrível como essa jornada de espera pelas promessas do Senhor tem fortalecido, aumentado a fé em mim. Porque enquanto esperamos, caminhamos. E eu quero ler com você o que está escrito aqui. Podemos ler, amém? Jeremias 29, a partir do verso 1, diz o seguinte: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém. Preste atenção nos detalhes. Eu deportei. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Na sua paz vocês terão paz. Nós vamos parar aqui por um momento. Daqui a pouco a gente continua essa leitura. Mas eu amo esse texto, minhas irmãs, e há algum tempo, eu confesso, já não meditava mais nele. Mas eu sei que hoje é dia de nós conversarmos e eu também poder compartilhar tudo aquilo que o Espírito Santo tem me ministrado há muitos anos. Mas contextualizando, talvez alguém que ainda não entenda esse texto, esse contexto, você sabe que havia uma palavra de Deus para que o povo dele, o povo que ele estava forjando, o povo que era de propriedade exclusiva dele, um povo que ele estava preparando para modelar as nações da terra. Havia uma palavra de obediência, havia uma promessa de que se o povo obedecesse, o povo prosperaria, mas se o povo desobedecesse, o povo também ficaria debaixo de maldição. E o fato é, nós sabemos que o povo tão rebelde e em nada diferente de nós, ainda nos nossos dias, com tantos recursos, com o Espírito Santo, com tanta palavra, com tanta pregação, com tanta conferência, com tanto congresso, ainda conseguimos escapar muitas vezes das mãos do Senhor.
O fato é que o povo se afastou de Deus, foi rebelde, foi idólatra, fez aliança com quem não deveria fazer, e aí foram então enfraquecendo. Já não era mais aquele povo forte, já não era mais aquele povo que vencia na guerra, já não era mais um povo que podia dizer: se Deus está comigo, então quem poderá me vencer? Porque o problema é a gente entender se realmente Deus está do nosso lado. O fato é a gente realmente discernir se Deus é por nós. E a verdade é que nessa estação, Deus já não era pelo seu povo, porque o povo havia aberto mão das promessas e dessa promessa de prosperidade e bênção. Então o povo vai parar no cativeiro. Eles são deportados para a Babilônia. Mas ainda que outro rei que tenha executado essa justiça de Deus, você vê que o próprio Deus assume, porque ainda que nós nos afastemos, o Senhor não perde o controle da nossa vida. Então Ele assume, não somente uma vez, Ele diz: olha, vocês foram levados para esse lugar, vocês estão em terra estranha, vocês estão sob jugo opressor, mas não se preocupem, porque eu quem permiti, eu quem estou cuidando, eu estou no controle. Eu não os fiz para lançá-los ao nada nesse mundo. Vocês ainda são meu povo, e eu tenho uma história de restauração, de recomeço para vocês. E assim, amadas, é incrível, porque se você chegou aqui hoje, nesse momento, nesse dia tão especial, se sentindo tão pouco amada, vivendo uma crise de afeto, é tão carente, eu quero que você atente para essa carta de amor que o Senhor pede a Jeremias para escrever aos últimos que ainda estavam no cativeiro. Pode ser que você tenha chegado aqui hoje com essa ideia de que você é a última da última. Todo mundo já casou, mas você não casou ainda. Todo mundo já fez faculdade, mas você ainda não fez. Todo mundo já engravidou, mas você ainda não. Todo mundo já viu, sabe, os seus filhos casarem, mas você ainda não. Então você tem se sentido como essa última das últimas, e acreditando até que Deus esqueceu de você. Você começa a pensar então como Sara, que pelo tempo passando, chega a dizer: já que Deus me impediu de ter filhos, quando na verdade isso nunca saiu da boca de Deus. Cuidado com o que você proclama, cuidado com o que você autoproclama, quando está esperando pela promessa, pelo tempo kairós de Deus. Cuidado para você não encher a sua boca de palavras que Deus jamais disse ao seu respeito, porque a verdade é que Ele disse: eu farei de você, Sara, também, uma grande descendência. Você precisa se apegar ao que Deus disse e continua dizendo a você. E Deus ama tanto esse povo, ainda que esse povo tenha sido rebelde, Ele ama tanto esse povo que Ele pede a Jeremias para escrever essa carta. Ele diz: Jeremias, escreve para o meu povo. E hoje eu estou aqui, não somente eu, mas cada pastora que já pisou aqui, cada ministro de louvor, os que ainda vão testemunhar. Estamos aqui para dizer que Deus ama você e que Ele mantém cada palavra que Ele liberou de pé. As promessas do Senhor não falham, não falharão. Nada, nem ninguém, nem você mesma, nem eu mesma poderemos frustrar os projetos do Senhor na nossa vida. E Jeremias então obedece a esse comando de Deus e escreve. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele começa a trazer conselhos para o povo, para como o povo pode atravessar esse tempo difícil ali na Babilônia. E então Deus, em sua pedagogia, ao invés de ficar tratando com mulher mimizenta, com homem mimizento, não. Ao invés de ficar dizendo: ô filhinha, ô filhinho, não. Ele diz: mulher, arregaça a manga, eleva o teu olhar, começa a trazer à memória tudo que te dá esperança. E ele começa a dizer: Jeremias, diga o povo que se mova, diga o povo que se mexa,
Diga o povo que para de pendurar essas harpas e bote as harpas para tocar. Diga o povo que comece a cantar. Diga o povo que comece a construir. Diga o povo que comece a casar, a ter filhos e filhos dos seus filhos. Diga o povo que plante. Diga o povo que compre. Diga o povo que empreenda. Diga a eles que mesmo na Babilônia, se eles buscarem a prosperidade desse lugar, eles também serão prósperos automaticamente. Nós somos capazes, mulheres. Ouçam o que eu estou dizendo. Nós somos capazes, não por nós mesmas, mas por causa da presença do Espírito Santo em nós, de transformarmos desertos em mananciais, de fazer com que os dias mais difíceis, aqueles que tinham tudo para dar errado, aqueles que tinham tudo para transtornar, nós temos a capacidade, não é pelo empoderamento do mundo, é pelo poder do alto que foi derramado. Antes de empoderamento feminino, o poder do alto foi derramado. E é nesse poder, é sendo cheias do Espírito Santo, somente um povo cheio do Espírito Santo poderia então sair dessa postura de choro, de lágrima, de vitimização, e então começar a trabalhar e edificar, ainda que fosse na Babilônia. Nós somos indesculpáveis. Olha para a mulher do seu lado, diga para ela assim, aquele olhar, sabe, de profetisa, com sangue nos olhos. Diga para ela, você é indesculpável. Porque o Espírito Santo é quem te ajuda. Ele é o teu consolador. Ele está aí para te lembrar a promessa, a palavra que um dia Jesus liberou sobre a sua vida. E em nome de Jesus, nada vai nos parar. Nós vamos voar alto nas asas da fé, dentro da vontade de Deus para nós. E por que eu amo tanto essa palavra? E aí eu entro no meu testemunho. Hoje é dia de vocês ouvirem testemunhos poderosos aqui para edificar a fé de vocês. Eu vou completar agora, no próximo dia 6 de setembro, 23 anos de casada. E eu e meu esposo nos casamos lá em Fortaleza, porque nós somos de lá. Fortaleza é a nossa terra natal. Cadê as conterrâneas aqui? Muitas conterrâneas. A gente fala, gente, vocês tapem os ouvidos aí, mas lá no Ceará tem a tal da DMC, é a Dominação Mundial Cearense. Onde você vai tem um cearense, gente. Lá na Lua, Marte, já deve ter cearense lá. É? Mas que alegria ver vocês conterrâneos aqui. Pois bem, nós casamos ali e construindo a nossa vida, ainda trabalhando, estudando, servindo na igreja, sempre foi assim, desde o namoro. E passado o primeiro ciclo de 7 anos, é interessante que no nosso casamento, a nossa história é sempre marcada por ciclos de 7 anos. Completando um ciclo de 7 anos, alguma coisa, algum marco vai acontecer. Eu não sei se você consegue já discernir isso na sua história, na sua vida, mas lá em casa é assim. E aí, com quase 7 anos de casados, né, o Senhor já havia falado conosco sobre uma mudança, deixarmos nossa terra natal e irmos então para outra cidade. E assim aconteceu. Mudamos para Minas Gerais, completando esse ciclo primeiro de 7 anos. E ali Deus fez grandes coisas, né? Toda a nossa história ali em Minas Gerais. E o fato é que nesses primeiros anos de casada, eu não me preocupava acerca de gerar, acerca de gestação, de engravidar. Eu achava que estava tudo bem. No primeiro ano eu me cuidei, tomei os contraceptivos, mas eu passava muito mal, tinha muitos enjoos, então foi acordo lá em casa para a gente deixar de tomar. E a expectativa era de que engravidássemos logo, mas não aconteceu. Nós ainda éramos tão jovens, eu ainda sou jovem, mas naquela época eu era mais jovem. E aí, chegamos ali em Minas Gerais, a nossa história mudou completamente. Nós fomos integrados ao Diante do Trono, e aí muitas viagens, viajando as nações, muita coisa acontecendo. Minha vida mudou completamente. Foi um tempo de muito trabalho, de muito aprendizado, de um crescer de Deus
tão profundo, e foi maravilhoso. E ali também, com essa correria toda, ainda que nós estranhássemos o fato de não gerar, ainda não era uma preocupação do meu coração. Eu acreditava que estava tudo bem, que Deus estava no controle, que estava cedo, eu era saudável, Ele era saudável. Então, no tempo de Deus, ia acontecer. Até que nós, depois de passados mais 7 anos, fomos então para o Rio de Janeiro, viemos para o Rio de Janeiro. E chegando aqui, no ano de 2014, a gente morou aqui por quase 10 anos, porque a pandemia alterou um pouco essa coisa do ciclo, não é? Na verdade, a pandemia alterou muita coisa. E chegando aqui em 2014, então, eu fui em busca de um especialista, e ali tentando entender, mas na verdade nada foi encontrado, os exames aparentemente nada apresentavam, e então eu também continuei confiando no Senhor. Outros procedimentos foram, recomendados, muita gente me pergunta isso. Ana, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Porque eu não quero gerar Ismael, eu quero gerar Isaac. Tenho muito temor de fazer coisas que Deus não me disse para fazer. Ainda que todo mundo faça. Ainda que seja a palavra de Deus para você, mulher. Você foi abençoada para fazer uma FIV, para adotar. Mas se Deus não falar comigo, não vai adiantar pressão social, não vai adiantar pressão eclesiástica, porque no fim das contas, quem vai abrir a porta do céu é Jesus. E se Ele quiser que eu tenha filho, eu vou ter. Se Ele não quiser que eu não tenha, eu também não vou ter. E está tudo certo. O que eu não posso não ter é a presença dEle na minha vida. É isso aí que eu não posso ter. Enfim, todo o tempo aqui no Rio de Janeiro nós procuramos outros especialistas. E nada nunca foi encontrado no tempo que nós estivemos aqui. Vocês são saudáveis, os corpos funcionando normalmente, está tudo certo. Mas, como já tem um longo histórico, já existe aí um diagnóstico de infertilidade, então nós sempre terminava assim, recomendava outros procedimentos. E sabe, amados, nesse tempo aqui no Rio, a preocupação quis bater a porta do meu coração. Por muitas vezes, eu não me vi mais aquela mulher confiante. Por muitas vezes, comecei a me comparar, a fazer exatamente, respondendo aquelas perguntas que eu fiz há pouco tempo. Deus, por quê? Todas as minhas colegas, por que todas as minhas amigas? Na igreja. Porque tem gente que casou ontem e da semana que vem já está grávida. E eu já estou aqui com tantos anos esperando. Por quê? Sempre fiz tudo certo. Sempre busquei obedecer o Senhor, servir ao Senhor com a minha vida. A gente sabe que na verdade nada é por mérito. Nada é pelo que a gente é ou pelo que a gente faz. É porque Deus tem propósito. E até os nossos corpos servem o propósito que Deus quer realizar aqui na terra. E aí Deus começou a falar comigo de outra forma. Ele não me deu ainda filhos naturais, mas Ele começou a me agitar de outras maneiras. E eu lembro que nós fomos em 2018, se eu não me engano, para Israel. E ali em Israel, quando nós chegamos em Siloé, onde a tradição, onde diz a tradição que ali aconteceu toda aquela descrição, toda aquela narrativa de 1 Samuel 1, a história de Ana, com quem eu me identifico. Então, quando nós estávamos ali, uma glória de Deus tão poderosa naquele lugar, a palavra foi lida, as pessoas estavam sendo ministradas, e Deus falou comigo, reúna Anas para me adorar. E eu saí daquele lugar sem entender. Não compreendi totalmente o que Deus queria que eu fizesse. E aí minha mãe estava comigo na caravana, eu contei para ela, mãe, Deus me deu uma palavra. E ela disse, filha, Deus também me deu uma palavra para você. E ela disse, o Senhor falou comigo que você vai gerar, mas não é ainda um filho natural.
E eu disse, então combina com o que ele falou comigo, testifica. Porque ele me disse para reunir Anas. E eu acredito que Deus quer que de alguma maneira eu ministre sobre mulheres, homens, na verdade também, que são tentantes. E aí saí dali empolgada com aquela palavra, a caravana continuou, voltamos para o Brasil e eu confesso que eu esqueci daquilo. Até que no ano seguinte nós voltamos, na verdade o mesmo ano, nós fomos em 2018 a Israel 2 vezes. Essa primeira vez foi em maio, a segunda vez em novembro. E quando eu vi no roteiro que nós passaríamos por Siloé outra vez, então o Espírito Santo me deu aquele cutucão. Olha só a palavra que eu te dei. Olha só o que Deus requer de você. E aí, ali outra vez, eu comecei a compreender um pouco mais o que Deus faria. E então, sentei com meu esposo, sentamos então para tentar entender tudo aquilo e aquela palavra e como nós poderíamos executar, colocar em prática toda aquela visão. Tivemos a ajuda de muitas pessoas, de muitos amigos, muitos conselhos. E nós então tivemos a alegria de gerar esse filho espiritual, que foi uma conferência chamada Esperança. Porque dentro da palavra esperança há a palavra espera. E era exatamente sobre isso que nós queríamos falar. Que nós sim esperamos. Cada um de nós aqui tem uma espera. Mas podemos esperar com paciência, com esperança no Senhor. Então, eu lembro que nós fizemos essa conferência. Foi tão incrível porque o Senhor disse conosco, é logo, é rápido. E aí nós marcamos para o começo, janeiro de 2020. Olha só. Eu me lembro que eu ouvi muitas palavras. Algumas pessoas diziam, Ana, não faz conferência nessa época, porque o povo está cansado das festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, aí vem IPTU, vem IPVA, vem material escolar. E eu dizia, o Senhor disse que é no começo do ano. Ele quer trazer uma palavra a todo mundo que virá para a conferência, para nortear essas pessoas por todo esse ano, com essa palavra de esperança, com esse encorajamento. E aí, minhas irmãs, eu nem sabia o que estava por vir, mas posso dizer que a Conferência Esperança, que aconteceu lá na Ilha do Governador, foi uma das poucas conferências presenciais que nós tivemos no Brasil no ano de 2020. Porque logo a pandemia estourou, você sabe. E além da gente poder gerar isso, nesse processo de preparar a conferência, Deus me deu mensagens, palavras, sobre como esperar com essa expectativa. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente não veja. Mas o Senhor me deu livro, me deu canção. Por isso que essa palavra de Jeremias 29 mexe tanto comigo. Porque nesse processo doloroso de esperar, e eu ainda estou vivendo, não tenho tempo suficiente para poder falar, mas eu creio que volto aqui para dar o meu testemunho, para contar com o menino nos braços, não é? Mas como essa palavra me fortaleceu, porque era o Senhor me dizendo, filha, enquanto você espera, enquanto você está nesse cativeiro, enquanto você está nesse deserto, comece a trabalhar. E pelo poder que está aí dentro de você, o poder que levantou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo de Deus, você vai liberar vidas, vai abençoar vidas. E a graça que eu te dei para esperar com paciência será compartilhada com tantas mulheres. Amadas, isso nós temos vivido até hoje. Muitas pessoas que convivem com a gente admiram a nossa expectativa. Eu preciso testemunhar, eu não estou aqui me gloriando, mas eu estou contando o milagre que Deus tem feito nas minhas emoções. Porque eu não podia imaginar, depois que eu abri esse testemunho, depois que eu comecei a falar nas redes sociais sobre a nossa espera, eu não podia imaginar que milhares de homens, milhares de mulheres, hoje caíram numa depressão profunda, estão adoecidos, não conseguem mais viver o relacionamento. Eu me lembro que num especialista que nós tivemos aqui no Rio, visitamos,
um dos melhores aqui da capital. Esse homem foi quase que um pastor. Ele falou tanto, ele perguntou se a gente estava bem, ele perguntou se era realmente isso que a gente queria. E depois de tantas perguntas, ele nos disse que um casal que ele acompanhou fez 7 FIVs, 7 fertilizações. Na 7ª, vingou, a gravidez deu certo, aconteceu. Mas assim que a criança nasceu, o casal separou. Sabe, às vezes nós estamos assim tão cegos e tão obcecados por algo, tão valorizando aquilo que ainda não temos, tão sem fé para acreditar no que Deus vai fazer, que nós então mergulhamos numa tristeza profunda, como Ana. A palavra diz que Ana não comia, Ana não se alegrava. E é claro, ela era humilhada, ela era importunada. Talvez você na sua espera também tenha passado por situações tão difíceis, como também Sara enfrentou quando Agar engravida e ela começa a humilhar a sua senhora. Enfim, não é fácil. Eu não estou aqui para me fazer de heroína, de super mulher de Deus, mas há sim uma graça, há um milagre que Deus tem feito. Graças a Deus, lá em casa nunca tomamos ansiolíticos, nunca tivemos que fazer uso dessas coisas que sim ajudam muitas mulheres. Mas eu preciso te dizer, há uma graça maior, há uma fé que a gente coloca em o nome de Jesus, que nos ajuda a suportar os momentos difíceis, delicados da vida. Jeremias diz ao povo: construam casas, leia de novo o verso 5, construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam dos seus frutos, casem, tenham filhos. E lá no verso 7 diz: e procurem, busquem a prosperidade da cidade, porque também será a prosperidade de vocês. E ainda lá no verso 11, um verso muito conhecido, você sabe, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Em todo esse tempo, nós temos buscado agir assim. E louvado seja Deus que tem colocado também o Salmo 40 no meu coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor, Ele tirou os meus pés de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor. Muitos ouvirão, muitos temerão e também confiarão no Senhor. Sabe, amadas, quando nós olhamos para a história de Jó, hoje nós temos esse panorama completo. A gente sabe que no final ele venceu. No final Deus restituiu. No final Deus fez com que tudo fosse ressignificado. E Deus honrou a fé daquele homem justo, aquele homem bom, temente ao Senhor. Sabe, mas ainda que nós não tenhamos essa perspectiva do plano macro, do plano total, eu e você podemos também nos alegrar, saber que o que Deus fez na vida desses personagens, sabendo que Deus fez a promessa a Abraão e anos depois, muito tempo depois, o Senhor visita Sara, é bondoso para com ela, lhe dá um filho, é Isaac, é o filho da promessa. Você não pode deixar de crer naquilo que Deus já liberou a seu respeito, no seu casamento, da sua gestação, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Sabe, fechando essa palavra, eu quero deixar essa inspiração com você, a vida de Isabel e Zacarias, que também tinham esse diagnóstico de infertilidade. Mas a Bíblia fala que quando o anjo Gabriel vai ali e encontra Zacarias, o encontra no serviço do sacerdócio. É muito comum hoje encontrarmos mulheres, homens que, por não terem aquilo que tanto querem, por não terem um filho, um casamento, ou um carro, ou uma casa, sabe, esse evangelho tão consumista, acabam deixando Deus, porque se Deus que não me dá, não me serve.
quando na verdade Ele é a porção da nossa herança. Ele é a porção da nossa herança. Ele é a porção da nossa herança. Outro bem nós não temos além dele. Louvado seja Deus por tudo que Ele nos dá. Mas nada nessa terra, nada que já temos, nada do que nos foi prometido pode ser maior, melhor e mais importante do que a presença dele nas nossas vidas. Gabriel encontra aquele homem adorando. Como é que você quer que Deus te encontre quando o tempo da promessa chegar? Quando eu começar a gerar, quando a semente estiver aqui, ela germinar, eu quero que o Senhor me encontre num altar desse, saltitando, pulando, dançando, louvando. Eu não quero que Ele me encontre sem colocar peso sobre você. Eu não quero que Ele me encontre duvidando, abatida, doente. Não, eu quero que Ele me encontre cheia de fé. Senhor, demorou, mas eu estou aqui. Senhor, eu não morreria sem ver a glória de Israel, como disse Simeão, como disse Ana. Demorou, mas o tempo que demorou, eu estive fiel a Ti, Te adorando, acreditando, louvando, sendo um testemunho nessa geração. Eu posso até morrer amanhã. Eu não sei quantos dias meus foram contados. E talvez na internet se ouça falar: coitada da Ana Nóbrega, nunca gerou. O meu testemunho, o legado que eu deixo, é estar aqui diante de vocês, sem perspectiva. Hoje eu tenho um diagnóstico. Hoje para a medicina não tem jeito. Eu tenho hoje muitas palavras contrárias. Mas eu pareço louca. Continuo acreditando que Deus abriria e vai abrir a minha madre. Esse é o meu legado. Esse deve ser o seu legado. Porque filho, marido, casa, bem, dinheiro, propriedade, tudo vai virar pó. Tudo vai virar cinza. Mas o legado que nós deixamos, a fé que nós empenhamos no Senhor, uma fé prática, não apenas uma fé que se fala, mas uma fé que se expressa, uma fé que se vive, uma fé que inspira. É incrível saber que muitas mulheres tentantes que vieram falar conosco, receberam oração, daqui a pouco geraram. Quantos frutos, quantos meninos, quantos bebês são frutos das conferências de esperança que nós fizemos pelo Brasil. E eu me alegro com isso. Eu me alegro de saber que Deus usa a minha história para encorajar, usa o meu testemunho para abençoar. Quantos casais me procuram, doentes, adoecidos, abatidos, e nós temos orado e ministrado a paz, cuidado de mulheres, dado conselhos. Ana, como você espera? Celebrando hoje. Hoje, Senhor, o que eu tenho para hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? É ir lá na Ilã, é conhecer aquelas minhas amigas, minha família em Cristo naquele lugar. Pois é lá que eu vou, e eu vou viver com tudo, porque só tenho esse dia, Ele não volta. E o anjo encontra Zacarias cheio de expectativa, amando, servindo. Isabel também sem dúvida, porque para onde Maria corre quando ela também é visitada pelo Espírito Santo? Para aquela mulher cheia de fé. Porque uma mulher cheia de fé automaticamente vai discernir a outra mulher cheia de fé para onde ela pode correr. Porque só uma mulher cheia de fé poderia contar na história, no testemunho que Maria ia contar. Olha, eu fui visitada por um anjo, vou engravidar do Espírito Santo. Só uma mulher de fé para acreditar numa história dessa. Tomara Deus te dê muitas amigas e irmãs de fé que acreditem junto com você nas loucuras que Deus quer fazer através de nós. Porque é muita loucura. Eu não era para estar aqui. Uma criança abusada, anos de abuso sexual, muita história, muitas feridas, coisas que eu poderia contar. Eu não era para estar aqui.
O diabo muitas vezes investiu na minha vida para me destruir, mas ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Isso aqui não estava no script, mas eu me lembro que na preparação de um dos CDs do Diante do Trono, o Glória, o Aleluia, na verdade, Ana Paula Valadão me deu uma música chamada Glória para cantar. E é uma música baseada na história de Jó. Alguém pergunta onde Deus está, nações se abalam, tudo passará, mas minha rocha não se moverá, meu coração não vai parar de adorar. Eu vou dançar sobre toda dor, o Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor, bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a ti, 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 Senhor. E olha, minhas irmãs, do ensaio já era impactante. A gente sabia que Deus ia usar essa música para curar muitos corações. Corações que haviam perdido, passado por luto, passado por perdas terríveis, doença, enfermidade, traição. E sempre, uma semana antes da gravação acontecer, nós fazíamos um ensaio geral lá na Lagoinha Matriz, lá em Belo Horizonte. E no dia do ensaio, 9 horas da manhã, 10 horas, meu marido sai, a gente morava na Grande BH, Santa Luzia. Ele sai de casa porque ele também servia no Diante do Trono. E ele preparando ali depois do café para sair, porque a equipe técnica tinha que chegar bem cedo. Na hora que ele está perto de sair, eu vou ao banheiro, saio do banheiro e eu senti como que uma faca entrando no meu corpo. Parei na porta, toquei nos umbrais e aquela dor que me prostrou, fiquei desse jeito. Eu não conseguia respirar, era uma dor terrível. E eu só sabia pedir ajuda. Ele viu que eu não estava bem, com muito custo me levou para a cama e eu não sentia da cintura para baixo. Ele me colocou na cama e falou assim: o que eu faço? Eu vou ficar com você. Eu falei: não, tem vizinhos aqui embaixo, irmãos, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu já vou aqui entrar em contato com a Zenete, pastora Zenete Rodrigues, para poder orar e ativar todo o pessoal da intercessão. Mas eu não estava sentindo da minha cintura para baixo. E eu fiquei ali em cima da cama tentando entender. E aí falei com a Zenete. E a Zenete orou comigo através ali do áudio e disse: já vou acionar, qualquer coisa vai intercessoria para sua casa, Deus vai reverter esse quadro. E ali, depois daquela ligação, daquele áudio, eu comecei a chorar. E quis me dar um pavor, quis me dar um pânico. Sabe o pensamento logo que vem assaltar, dizendo: você vai ficar paralítica, você não vai mais andar. Porque eu não estava sentindo minhas pernas. Até que aquele choro começou a se transformar numa santa ira. E eu ali feito louco em cima da minha cama, com aquela sensação terrível, aquele peso na minha casa. Comecei a gritar e disse: diabo! Se você está achando que eu vou parar de louvar e de glorificar o Senhor, você está muito enganado. Se hoje Deus decidiu que eu não ando mais, eu ainda o louvarei. Se hoje Deus decidiu que eu não gravo mais, que eu não canto mais, eu ainda o louvarei. Pode inventar o que você quiser, eu não vou deixar de louvar o Senhor. E era lágrima com grito e aquela loucura em cima da minha cama.
E uma fé foi tomando o meu coração. A fé foi me enchendo, a fé de Deus aumentando, Espírito Santo falando, bradando ali sobre a minha cama. Você vai se levantar, você vai gravar, você vai cantar, você vai profetizar. Eu vou te levantar dessa cama. Ele levou sobre si toda enfermidade. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu comecei a lembrar de promessas de cura, de restauração. Eu acho que umas 2 horas depois eu comecei a perceber os movimentos voltando. E eu disse: Zé, eu tô melhorando. O Espírito Santo está me curando. O Senhor está fazendo a obra aqui na minha casa. E todo mundo me monitorando, meu marido e tal. E eu melhorando. E quando eu vi que eu ia ficar 100%, já perto da hora do ensaio, eu pus a minha roupa do ensaio. Me levaram para a igreja. Cheguei lá feito uma leoa. Uma leoa. Só quem estava lá sabe o sentimento. Eu subi, tirei meu sapato e comecei a glorificar o Senhor com tudo. Ah, como é bom, como é bom, como é bom servir a esse Deus. Minha irmã, ainda que você esteja na Babilônia, num cativeiro, nesse deserto, esperando no Senhor alguma coisa, não deixe de construir, não deixe de louvar, não deixe de adorar, não deixe de crer, não deixe de testemunhar, não deixe de fazer com que o Senhor use os cacos, use essa sua história para abençoar outras vidas, até que Ele, no tempo que Ele fixou, como está escrito lá em Gênesis 21, no tempo fixado o Senhor cumpriu a palavra que havia dito a Sara. Deus tem um tempo fixado para você, e as promessas dele estão de pé. A palavra fala em Romanos 4, no verso 18, sobre Abraão, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando ele certíssimo de que o que Deus havia prometido também era poderoso para fazer. Levante-se do seu lugar, eu quero liberar isso. Seja fortalecida na sua fé. Se você chegou com a fé fraca, faça que nem os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé para crer, Senhor. Aumenta a minha fé, para eu continuar alicerçada sobre a Tua Palavra. Alicerçada sobre a Tua Palavra, não sobre o que o médico disse, ou que os noticiários estão dizendo, ou que os índices econômicos estão aí proclamando. Você está alicerçada sobre a Palavra de Deus. Você está debaixo e sobre a Palavra de Deus. E soube. Coloque a mão no seu coração e junto conosco faça essa oração. Guia-me para que em todo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
seu lugar agora onde você está, enquanto nós declaramos essa canção. Saia do seu lugar com um ato de fé, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. Lembra daquele homem quando foi até o Senhor pedindo: por favor, Jesus, cure o meu filho, ele é endemoniado desde a infância, se tu podes. E aí Jesus pergunta o quê? Se eu posso? Tudo é possível ao que crê. E aquele homem disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Você não precisa colocar essa máscara de super mulher, de super crente, mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai desprezar. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu estou falhando na fé, eu estou ora andando sobre as águas e daqui a pouco eu vacilo, mas eu sei que assim como fizeste a Simão, você vai pegar na minha mão, não vai me deixar submergir. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. É teu nome clamarei, e além das
enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai, mais uma vez diga: me enxergou na minha tormenta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas. Receba, receba, receba a alegria do Senhor, receba azeite, receba ânimo, receba. Me enxergou na minha tormenta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Leva-me ao lugar onde só você e eu te amo, meu papai, eu te amo, eu dependo. Pra gente terminar esse momento, celebre o que Ele fez por você. Me enxergou na minha tormenta, me livrou, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite, deu um lugar na mesa. Oh, meu Pai, me escuta. Ai, tá difícil terminar, pastora Renê, me perdoe. Perdoe, já são 11 minutos extrapolados. Mas realmente eu encerro agora. O Senhor está dizendo que tudo que nós precisamos é o encontro que Ana teve ali na sinagoga. Sabe, tudo que é mais importante para você, tenha coragem de abrir mão pela única coisa que importa. Essa é a virada de chave. Quando Ana abriu mão de Samuel, ela disse: Senhor, eu sei tanto que você vai me dar que eu já te entrego. Ela tinha fé para crer que ia engravidar, como também já abriu mão. Ela entregou. Entrega hoje o teu Samuel. Entrega aqui no altar o teu Samuel. E a palavra diz que ela sai daquele lugar com um semblante diferente. Eu quero profetizar sobre você um semblante diferente, um brilho no olhar. Você que chegou aqui abatida, sem brilho no olhar, você vai sair daqui na identificação do seu amado, com fogo nos olhos. Fogo nos olhos. Quando você olhar naquele que tem fogo nos olhos, os seus olhos vão brilhar, vão queimar por Ele. Queime por Ele, só por Ele, só por Ele. Entrega tudo a Ele, tudo a Ele.
de fato você está quase à beira da loucura, de tanto problema, de tanta luta, de tanta dor, de tanta escassez, de tanta miséria. Mas hoje Ele diz: eu te chamo sã, eu te chamo sã, eu te chamo sóbria, eu te chamo saudável. Sabe essa cartela de remédio que a louca toma e que consome todo o dinheiro dela? Hoje é rasgado, hoje é rasgado. Hoje Ele te dá saúde, 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 saúde. Sabe o histórico familiar de tudo doido? Tem alguém aqui essa palavra? É tudo doido na família. É tudo sem juízo. O bisavô foi internado no hospital psiquiátrico. Aí a próxima geração foi colocada no hospital psiquiátrico. Aí depois a terceira geração foi colocada no hospital psiquiátrico. Aí o diabo está dizendo para você: eu sou a próxima, eu sou a próxima. Você não é a próxima. Você não é a próxima. É na sua geração que as maldições vão ser quebradas. Em você, é através de você. Não haverá maldição, não haverá maldição. Ele já quebrou tudo, Ele quebra tudo agora. Louve e agradeça porque Deus está nesse lugar. E não terminou, não terminou, não terminou. Ainda tem muito mais que Ele fará. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse ministério. Obrigada por esse lugar. Obrigada por esse congresso. Obrigada por esse encontro. Bendita ideia. Bendita ideia. Bendito é este dia que o Senhor determinou para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Ah, Senhor, muito obrigada. Nós já pela fé te agradecemos pelos milagres, pelas curas em todas as áreas da nossa vida. E porque estamos saindo daqui para construir, para comprar, para empreender, para casar, para dar os nossos filhos em casamento. Porque não tem Babilônia que pare uma mulher de fé. Não tem cativeiro que pare uma mulher de fé. Ah, não tem, não tem. E nós te damos graças, porque isso só é possível pelo Teu Espírito que habita em nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. É a oração que te fazemos com súplicas e ações de graças em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Olá, estamos aqui agora com a queridíssima Ana Nóbrega, que ministrou poderosamente na nossa conferência Pink. Foi incrível, né? Dá para sentir realmente o agir de Deus na sua vida. E foi incrível. Todas as canções da sua ministração foi incrível. E eu tenho algumas perguntas aqui separadas para ela, para que sua queridíssima queria saber, Ana. Vamos lá, gente, essas perguntas difíceis. Há quanto tempo você está com esse ministério? Quando foi que Deus te chamou para isso? Olha, a gente tem esse entendimento que nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe, né? Então, contando daí, são 42 anos. 42 não, olha só, gente, a gente passa dos 40, a gente começa a perder as contas, né? 40 e um pouquinho. Mas, enfim, na minha vida, na minha história tem alguns marcos, mas eu acho que dá pra contar a partir da gravação do meu primeiro disco, na época era disco, né? Em 2007, ele chama, né, Jesus Me Rendo a Ti. A partir daí, eu comecei nessa fase mais profissional da chamada, do ministério, né? Sim. Mas
Olha, eu não sou tão boa de matemática não, mas desde 2007, né, já são aí quase 20 anos Isso. de chamada, né? E é uma alegria, é um privilégio muito grande. Até hoje estou aprendendo. E você falou tanto aí que, né, foram tão abençoados através da ministração hoje, mas a verdade é que eu acho que ainda estou aprendendo. Né? Da mesma forma, quando você ministra, Deus te ministra. Com certeza, também, né? tem os desafios, cada lugar é um lugar, né? A gente procura viver aquele momento como se ele fosse único, como verdadeiramente é, né? Eu não posso cair no piloto automático, então a gente tem um cuidado de fazer uma lista personalizada, buscando do Espírito Santo o que ele tem para este lugar. Ainda que eu tenha algumas músicas que são as mais queridas, né, da igreja, eu penso realmente se eu devo colocar todas na lista ou se o Senhor quer alguma outra canção de outro ministério, enfim. São alguns anos já, mas a gente está sempre aprendendo coisas novas, né, com o Senhor. É verdade. Nossa conferência hoje foi incrível. Esse foi o último ciclo agora, né? Sim. Nós estamos encerrando agora. Eu queria saber como é que foi a sua experiência, o que você achou dessa nossa conferência Pink, né? Nas Asas da Fé e desse tema também. Sim. Vocês viram que até a musiquinha eu aprendi, né, gente? Desde que vocês soltaram o Reels, né, do convite, e as pastoras lá animadas, dançando. Eu falei, gente, que música é essa? E aí eu fui procurar na internet tudo, tá, gente? Até descobri que ainda não tem. Eu acho que alguém tem que gravar essa música. Também acho. Cadê o Ilan Music aí? Cadê, gente? Vamos lá. Vamos responder esse anseio, porque eu tô falando nesse tom, mas não é brincadeira, é sério. E tudo para dizer que eu fui muito surpreendida pela excelência de vocês. Eu morei aqui no Rio por quase 10 anos e eu não conhecia o ministério, né? É claro que na época, quando a pastora de vocês, né, sofreu todo aquele ataque, a pastora Renée Murdock, e é claro que repercutiu no Brasil inteiro, teve assim uma super amplificação das mídias, né? Mas realmente, enquanto eu morei aqui, eu nunca tive esse contato com vocês. Então, vir aqui hoje, poder ouvir o testemunho dela, né? E de uma forma que só ela poderia contar, foi tão forte, tão impactante. Mas o ministério de louvor de vocês é incrível. A equipe de mídia, todo mundo, sabe, que recebe, desde o pastor Felipe, que foi nos buscar lá no aeroporto, enfim. Foi uma tarde e noite assim, muito especial. Foi uma gratíssima surpresa de Deus. Ai, que bom. Aqui a gente fala que aqui na Irlanda a gente ama celebrar e receber, né, pessoas. E é verdade. Então, assim, não é só um slogan, não. É uma realidade. E eu fico muito feliz que você sentiu isso, sentiu todo esse abraço, né, que a Ilan, que as pastoras também, os membros também têm, né? Fico muito feliz. Com certeza. Sentir esse cuidado. Quero convidar, sabe, você que está assistindo a gente, a vir conhecer. Se você ainda não conhece a Ilan, não só aqui na Arena, mas em qualquer outra unidade aqui no Rio de Janeiro e brevemente em outros lugares, eu acredito, né, outros estados. Esse ministério vai crescer muito, não tenho dúvida. Mais do que ele já representa, eu creio que Deus vai soprar pelo Brasil. Amém, glória a Deus. Como diz, luz às nações, né? Então vamos expandir realmente. Isso. Pastora, muito obrigada pela sua participação. Uma alegria, muito uma obrigada honra. por você estar aqui, por você estar honrando o seu ministério também, o seu chamado, porque creio que na sua caminhada algumas vezes você pensou em desistir, ou não? Com certeza. Com certeza, gente. Tem muitos desafios. Sempre tem. A palavra fala, né, que o servo não é maior que o seu senhor. Então, se Jesus passou, né, por todo aquele caminho de dor, de sofrimento, ele foi aquele homem de dores, como diz a palavra, não tem como um cristão verdadeiro, né, que ama a palavra, que vive a palavra, não também passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Sim. Mas a ordem tenha um bom ânimo, pois eu venci o mundo, ele disse. Então, é claro que eu já tive que ministrar doente, que ministrar debaixo de situações muito delicadas. Eu tive que
abrir mão um pouco, né, da situação para poder entregar, para poder ministrar, porque ministério é serviço. Mas é claro, já pensei muitas vezes em fazer outras coisas, e quanto mais eu penso essas coisas, mais o Espírito me lembra, né, para o que eu fui chamada, por quem eu fui chamada e para quem eu devo olhar nos momentos mais difíceis, né? E, enfim, é só uma coisa passageira, porque eu tenho certeza do meu propósito, eu tenho certeza para o que eu fui chamada, e eu sei que é isso que Deus queria que eu fizesse, e eu vou continuar fazendo até quando Ele disser, tá bom. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para todas as pastoras da ILAM, né? Não só da ILAM, mas tem outros pastores que existem em outras igrejas, de encorajamento. Fica à vontade. Com certeza. Eu quero deixar com vocês, né, lembrar o exemplo de Esther, que na sua geração foi chamada para desafios muito maiores que ela mesma. E quantas vezes nós também temos sido chamadas neste tempo para desafios que são tão maiores e que parecem nos colocar em perigo, mas quando nós entendemos o que Deus quer e quando a gente busca amigas de fé para orar, para viver um tempo de consagração, a gente sai desses lugares com a estratégia para poder entrar na presença do Rei, ainda que não tenhamos sido chamadas, mas ali, dele, alcançarmos favor. Então há um tempo, a gente está vivendo um tempo muito favorável no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, onde o Senhor conta com cada um de nós, para que nos levantemos, para que enfrentemos o nosso medo, para que salvemos um povo que precisa tanto de salvação, precisa tanto conhecer Jesus. O Senhor conta com a gente. Eu sei que Ele está levantando um exército de Esther, de mulheres, de rainhas para reinar, sabe? Mas para reinar debaixo desse favor do Rei. Então, mulheres, pastoras, enfim, levantem-se, porque chegou o tempo. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, Ana, pela Obrigada sua participação. Você é um amor. Você também. E a gente já volta já. Até mais, tchau. Estou aqui com a Dayana Cunha. Ela foi uma das pessoas que participou também aqui da conferência, que saiu tocada, né, amiga, Sim. dessa conferência. Eu queria que você me contasse como foi a sua experiência, qual o momento desses 3 ciclos que mais te tocou, que você, olha, foi impactada nesse momento. Na verdade, no momento que a Ana Nóbrega começou a ministrar aquela música, não canto bem, né, mas... Ó, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. E essa foi minha oração por muito tempo, porque eu sofri um quadro de depressão e ansiedade por 2 anos. E essa foi a minha oração. Eu cantei muitas vezes essa música pela voz dela, né? E foi muitas vezes a minha oração. E graças a Deus eu tenho o testemunho de que eu não vivo mais com essa doença. Graças a Deus eu recebi esse milagre do Senhor. E hoje eu conto para as pessoas o que eu vivi. Foi impactante. Sim. A Dayana tem um vídeo do testemunho dela no seu Instagram, Verdade. né, Dayana? Alcançou muitas pessoas, já recebi vários feedbacks de pessoas que sofrem com a doença e que foram tocadas pelo testemunho e que agora buscam, né, a cura. E foi uma forma de edificar a fé das pessoas, poder compartilhar isso, assim como um testemunho edificou a minha fé, para que eu orasse incisivamente sobre isso. Eu creio que o meu testemunho também vai ajudar outras pessoas a buscarem essa cura, né, através do Senhor. É verdade. E quanto mais você fala, quanto mais você divulga, mais pessoas você alcança, mais pessoas têm fé, né? Sim. De um dia serem curadas e serão curadas É verdade. em nome de Jesus. Sim. Então, assim, muito obrigada pela sua participação, pelo seu testemunho aqui, por você ter contado mais sobre sua experiência aqui na conferência Pink, né? E que Deus continue te abençoando a cada dia mais. Amém. Que você voe nas asas da fé. Aleluia, amém. Eu tô aqui agora com a Carla Mello. Carla Mello, que também esteve nessa conferência Pink nas Asas da Fé, né? Sim. Que foi tocada através das ministrações das pastoras, das palavras que foram ditas, né, hoje nessa conferência. E eu queria saber com você, Carla,
Teve algum momento em que você se sentiu assim muito impactada, tocada por Deus? Aquele momento que você falou assim, nossa Deus, essa era a resposta, essa era a minha dúvida e o Senhor respondeu. Conte-me mais. Olá, gente, boa noite. Então, eu fui muito ministrada na pregação da Ana Nóbrega, né? Como o Senhor falou comigo naquela ministração, eu acho que às vezes a gente fica com medo, né? Nós nos achamos incapazes de certas situações, mas o Senhor está ali para mostrar para a gente que nós podemos, que devemos confiar nele, que para tudo tem um momento certo, né? Nós estamos vivendo num mundo onde tudo é muito rápido. Então a gente quer tudo muito para ontem, tudo As mais. coisas bem instantâneas, né? Exatamente. E essa semana eu me peguei em casa chorando e me perguntando ao Senhor o porquê que ainda isso não aconteceu na minha vida, o porquê que eu não tenho ciclos, né, vencidos e tudo mais. Sim. E aí o Senhor ficou calado, porque o silêncio também é uma resposta, né? E hoje ele me respondeu, sabe? Então, assim, hoje eu tenho meu coração mais tranquilo, porque eu sei que as promessas que ele tem para mim são melhores e maiores do que eu planejo para mim, né? Foi como ela ministrou, a gente tem que se mover. A gente tem que manter em movimento e o Senhor vai abrindo os caminhos, vai abrindo as portas pra gente. Então eu saio daqui com o renovo do Senhor, sabe? Eu cheguei vazia e tô saindo muito cheia e eu quero levar essa experiência para outras pessoas, também que eles possam sentir esse renovo do Senhor na minha vida. E eu creio que na próxima conferência estarei revelando aí alguma vitória, né? Que o Senhor vai fazer na minha vida durante esse ciclo. É verdade, nós já estamos com a expectativa da próxima conferência, porque, gente, essa conferência foi incrível. Todas as ministrações, todos os louvores do Ilan Music, a Ana Nóbrega, as palavras da pastora Renê, da Sara. Gente, foi incrível. Então, assim, eu espero que você tenha saído daqui impactado, né? Com todas essas ministrações, assim como a Dayana, como a Carla e outras pessoas saíram impactadas da conferência Pink, tá? E é isso. Tchau, tchau.